Olá, graça e paz para a sua vida. Eu sou o pastor Everton Santos e através desse vídeo queremos agradecer ao nosso irmão, que não vamos mencionar o seu nome, mas ele entrou em contato conosco lá no Instagram. Ele pediu que nós viéssemos trazer uma explicação do versículo, de um texto, de um versículo, está lá em Provérbios 28, verso 13. Queremos agradecer ao irmão por ter entrado em contato conosco, por assistir o nosso vídeo, não só a ele, mas a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, que estão em contato conosco, sempre assistindo o nosso vídeo, curtindo, compartilhando, tanto no Instagram quanto no YouTube, nossos inscritos. Fico muito feliz em poder ver que a palavra de Deus está sendo levada através das redes sociais. E o texto que o nosso amigo pediu está em Provérbios 28, verso 13. E o tema desse vídeo será confissão e perdão. Diz assim, verso 13 de Provérbios 28. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, Salomão, escritor de Provérbios, ele está nos ensinando um lindo ensino. Primeiro, ele diz sobre a prosperidade. Então, a prosperidade do crente não está relacionada a algo somente humano, mas é algo dado por Deus, pois a prosperidade também é um dom de Deus. E Salomão está dizendo que aquele que encobre as suas transgressões, esse não prosperará. Então, não há prosperidade para os que encobrem as suas transgressões. É por isso que nos dias de hoje nós vemos pessoas em depressão, síndrome do pânico, porque essas pessoas não confessam os seus pecados. E ao não confessar o pecado, acabam trazendo maldição para as suas vidas espirituais, e assim a sua vida, o seu corpo ficam abertos para as ciladas, para os laços que o inimigo possa colocar. E através disso a sua mente fica imune ao medo, fica imune a tudo aquilo que o diabo quiser colocar contra a sua vida, porque aquela casa ela está vazia. E a Bíblia diz que o pecado ele encobre o nosso rosto para que Deus não nos veja. O pecado faz divisão entre nós e Deus. Então, esta é a explicação de Provérbios 28, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É bem verdade que no pouco tempo da minha caminhada cristã, eu particularmente nunca vi nenhuma pessoa que pecou e não confessou seu pecado prosperar. É necessário confessar os seus pecados para que você prospere. É por isso que tem pessoas que não confessam, nunca prosperam, nunca são abençoadas, nunca têm vitória, sempre acontece alguma coisa de ruim com elas, porque elas não confessaram os seus pecados. Não há prosperidade financeira, não há prosperidade espiritual para os que não confessam os seus pecados. Salomão diz mais, mas o que as confessa e as deixa, a prova cabal ou a prova verdadeira de que confessamos e nos arrependemos do erro, ou eu ou você, é de que nós deixamos de praticar aquele ato. Quando você deixa de praticar aquele ato, o pecado, a fornicação, o adultério, os sodomitas, Os sodomitas. A Bíblia diz que quando Paulo escreve a carta à igreja de Coríntio, ele diz, olha, vão ficar de fora, não herdarão o reino dos céus. Quem? Os fornicadores, os adúlteros, os afeminados, os sodomitas, os bêbados.
Então, todas essas classes de pessoas que estão praticando esses pecados não herdarão o reino dos céus. Então, você que estiver em pecado, você que errou, meu conselho para você e o conselho da Bíblia Sagrada é confesse o seu pecado. Primeiro, para você prosperar. Segundo, confesse e deixa. Quando você apenas confessa, mas não deixa, continua praticando o pecado, isso significa que você não se arrependeu. Porque o arrependimento é deixar, é não fazer mais, é deixar para lá. Então, quando você continua fazendo esse pecado, a concupiscência, pecado da concupiscência. O que é concupiscência? São os desejos desenfreados da carne. Quando você não domina mais a sua carne, quando a sua carne fala mais alto do que você, isso é a prova cabal de que agora você está dominado pelo pecado. Porque a Bíblia diz que há uma balança entre a carne e o espírito. O espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito, e ambos ficam se olhando. E aí o espírito olha, a carne olha, para ver quem vai dar lugar para o outro. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do espírito é espírito. Então a prova cabal de que você se arrependeu é que você deixou de fazer aquele ato. Foi que você abandonou aquele pecado. Quando você abandona, é a prova de que você realmente confessou e se arrependeu do seu pecado. Para que os que confessam têm perdão. Não existe perdão para os que não confessam os seus pecados. Pastor, mas eu não vou confessar, pastor, eu vou ficar do jeito que eu estou, porque eu estou caminhando, eu estou indo para uma igreja, eu estou ouvindo a palavra. Ok? Mas ir a uma igreja, participar de um culto, não significa dizer que você se arrependeu, que você pediu perdão dos seus pecados. É necessário pedir perdão e não fazer mais. Por isso que em muitas ocasiões Jesus disse a algumas pessoas que ele curou: vais e não peques mais. Porque o pecado estava relacionado com aquela doença. O pecado estava relacionado com aquela doença que aquela pessoa tinha cometido. Então, muitas das vezes, algum mal acontece com alguém é porque ele estava em pecado. E quando o homem está em pecado, o crente peca, a Bíblia diz que a casa fica vazia. E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então, quando a casa está vazia, o inimigo entra e leva com ele mais 7. E a Bíblia diz que o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então, meu amigo, minha amiga, volte para a palavra de Deus. Se volte para Deus. Voltar-se para Deus. Primeiro, porque você tem uma alma. E a sua alma é mais importante do que os desejos desenfreados da carne. Então, o pecado nos afasta de Deus. Mas a santidade nos aproxima de Deus. O recado para você é: tenha cuidado. Porque algumas pessoas dizem: não, o arrebatamento nunca vai acontecer, eu vou ficar por enquanto desse jeito mesmo, então o arrebatamento não vai acontecer. Mas para o crente, aquele que conhece as Escrituras, há 2 tipos de arrebatamento. O arrebatamento que a igreja vai ser levada. E o segundo arrebatamento é quando aquele crente morre. E se ele estiver bem com Deus, ele vai herdar o reino dos céus. Agora, se ele estiver na lista daqueles que eu falei lá em Coríntios, não herdará o reino dos céus. É uma palavra dura, mas é a que a Bíblia diz. Então, o meu conselho: continue orando, continue entregando a sua vida para Jesus, confesse os seus pecados. E pastor, qual é a bênção dos que confessam o pecado e deixam? Alcança a misericórdia. Talvez alguém diz assim: não, pastor, Deus não vai fazer nada comigo porque Deus é amor, porque Deus tem misericórdia. Não, a misericórdia de Deus só é manifesta para aqueles que confessam. Não há misericórdia para os que não confessam e deixam o seu pecado. Quer que Deus lhe perdoe? Quer que Deus perdoe seu pecado? E quer que Deus tenha misericórdia de você? Então, confesse e deixe o seu pecado. Quero orar por você onde você estiver. Quero agradecer ao irmão que mandou a solicitação para que nós pudéssemos trazer essa mensagem hoje. Muito obrigado a você.
E você que está nos assistindo e quiser mandar também algum tema para que nós possamos trazer aqui, nós traremos uma explicação à luz das Escrituras. Querido Deus e Pai que está no céu, estamos em Tua presença através desse vídeo. Quero orar pela vida desse irmão e dessa minha irmã. Talvez, Deus, estão passando por algum tipo de dificuldade, passando, Deus, por um período, Pai, de pecado. Pecou, falhou, é verdade. Mas ainda há, Senhor, oportunidade que ele ou ela confesse o pecado e abandonem o pecado. Porque o pecado, Senhor, traz consequências irreparáveis. O pecado nos afasta de Deus. O pecado tira de nós o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Mas se pecarmos, o Espírito Santo vai embora. Tanto é que Davi disse: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Mas depois disso nós não vemos mais Davi adulterando, nós não vemos mais Davi pecando, nós não vemos mais Davi fazendo coisas erradas. Davi realmente se arrependeu dos seus pecados. Então, Deus, que essa pessoa venha alcançar a misericórdia depois de confessar e abandonar o seu pecado. Que o Senhor venha abençoar os que estão nos assistindo, cada irmão a cada irmã. Que o Senhor venha abrir a porta, venha curar, venha salvar e venha libertar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande Deus abençoe. Amém. Olá, povo de Deus. Deus abençoe a você. Compartilhe esse vídeo com 1, com 2, com 3. Que eu tenho certeza que vai abençoar outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.